Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Machado e aqui é o canal Leigo Mania. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, eu postei o meu primeiro vídeo aqui há alguns dias, quando prometi a vocês apresentar o trabalho de um projeto em favor do meio ambiente, cujos assuntos tive a oportunidade de mencionar, sendo todos eles de real importância, pois são relacionados com os problemas mais graves do nosso meio ambiente. Estão lembrados? Pelo fato de estar encontrando algumas dificuldades na produção dos vídeos, é que não foi ainda possível dar continuidade aos trabalhos de acordo com o plano oferecido. Mas eu ainda não desanimei. Tenham um pouquinho de paciência que vamos chegar lá, ok? Este vídeo, meus amigos e minhas amigas, como todos vocês poderão observar, não estava inserido no elenco dos assuntos anteriormente apresentados. Como eu disse a vocês, os assuntos que prometi trazer aqui, naquele primeiro vídeo, são muito graves, porque tem tudo a ver com a maneira irresponsável com que a sociedade moderna está tratando a nossa biodiversidade, causando os maiores danos ao meio ambiente em todo o mundo. Mas o assunto que eu vou tratar aqui hoje, minha gente, é muito mais grave ainda. É gravíssimo. É estarrecedor. Parece coisa do final dos tempos, do Apocalipse. Eu acredito que nunca se viu coisa igual nesse planeta Terra. Isso pelo fato das circunstâncias que são de fato desesperadoras. Estou me referindo ao caso das represas de rejeitos de minério em Minas Gerais, que estão se rompendo. Duas já se romperam e trouxeram as calamidades que nós vimos. Várias outras estão em fase de rompimento iminente, ameaçando mais calamidades, muito piores ainda. As populações localizadas na zona de risco dessas represas, próximas, ou melhor, literalmente por baixo dessas represas, somente estão esperando a hora que o desastre irá com toda certeza acontecer. Já pensaram que situação? É o que nós estamos vendo pela imprensa, pela mídia, as notícias, a todo momento. O que estão fazendo os diretamente responsáveis por esta situação e também as autoridades civis para evitar toda essa calamidade? O que temos ouvido falar através da mídia é o seguinte: técnicos das empresas responsáveis, as mineradoras, estão monitorando a movimentação das estruturas das represas. B. Outras pessoas estão orientando as populações nas zonas de risco a fim de fugirem de suas casas para lugares seguros na hora da catástrofe. C. As autoridades civis estão fazendo mesmo o quê? Estão investigando os casos já ocorridos, procurando alguém para ser responsabilizado, processado, etc. Tudo bem. É necessário mesmo. Mas e os próximos sinistros anunciados? Multas enormes estão sendo aplicadas contra os crimes ambientais, mas têm sido pagas? Nada estão fazendo para evitar as catástrofes que estão anunciadas para vir, arrasando outras cidades, matando multidões do povo inocente e humilde.
Famílias inteiras estão sendo soterradas debaixo de camadas de lama. As cidades de Sabará, Congonhas, Barão de Cocais e a localidade de Congo Soco estão vivendo o drama mais terrível que se pode imaginar. Não tem como classificar a situação de terror que estão vivendo os habitantes dessas localidades. Esperar a hora de ver a sua casa, a sua comunidade, tudo ao seu redor ser destruído é muito triste. Mas o pior de tudo isso, meus amigos e minhas amigas, é a sensação de total descaso com que estão sendo tratadas essas pessoas, tanto por parte dos responsáveis pelas tragédias, como pelas autoridades competentes, também responsáveis pela segurança e o bem-estar de sua população. Será que diante de uma situação como esta, não existe nada que se possa fazer em defesa dessa gente infeliz? São como pais de famílias, mães angustiadas e seus filhos sendo todos condenados à morte, inocentemente, por um governo tirano, totalitário e cruel. E eu pergunto, será que não tem nenhuma forma de evitar tamanha tragédia? Será que não existe um meio de defender essas cidades de um destino tão cruel e devastador? Onde estão os empreendedores, os engenheiros e todos os técnicos que construíram essas empresas e suas armadilhas fatais? É verdade que todos eles contribuíram em muito para o progresso dessas comunidades. Sustentam e promovem o bem-estar para essas populações. Mas ficarem parados, inertes, como se nada pudesse ser feito, isto é de uma crueldade sem limites, é injustificável. Mais uma pergunta. Uma obra de engenharia não seria viável? Por exemplo, um aqueduto, uma tubulação resistente, capaz de escoar esse material, que me parece em estado líquido, em condições de escorrer levado pela força da gravidade? Uma obra assim, no caso de emergência dessa natureza, não poderia ser construída em poucos dias? Por que ainda não fizeram isto? O que poderia representar o custo de uma obra desta diante das consequências dos desastres anunciados? Salvo as devidas proporções, não seria um bom exemplo as obras de transposição do Rio São Francisco? Assim poderia ser desviado a avalanche do mar de lamas que passaria pelas cidades que estão na linha do tempo dessas ameaças terríveis. Quanto ao destino da avalanche desviada, seria problema para os engenheiros e autoridades responsáveis resolverem, porque o importante mesmo é evitar a destruição que está causando e causará ainda muito mais às populações nessa situação de risco fatal. Poderia até ser represado em outro lugar, mais baixo, mas que não oferecesse risco às pessoas indefesas. Mas ainda tem outra sugestão. Não para deixar de fazer o escoamento acima, mas para resolver também o problema da eliminação dos rejeitos. Eu sou uma ativista ambiental e tenho um projeto chamado de Indústria do Lixo, com fins socioambientais. Uma das vertentes do projeto é a fabricação de tijolos
blocos maciços a partir do entulho da construção civil. Creio que esse rejeito do minério poderia ser o substituto da água adicionada para a composição da argamassa, uma vez que a sua composição é de material próprio para essa finalidade. Sei, porém, que fabricar tijolinhos talvez não seria suficiente para eliminar todo o material, que é bastante volumoso. Mas os engenheiros dos setores da construção civil poderiam experimentar o material na composição do concreto armado e também nas obras de infraestrutura, inclusive para a pavimentação de estradas no país. Eu confesso que gostaria de ter uma porção desse material para fazer uma experiência aqui em casa. Acreditam? No mais, pessoal, amigos e amigas, se gostaram do vídeo, compartilhem e postem seus comentários. Ok? Até logo mais e fiquem com Deus. Muito obrigado.